Evangelho de Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler até o verso 7. Louvo ao Senhor por mais essa rica oportunidade que Ele me dá de ministrar a sua santa e poderosa palavra. Quero agradecer ao nosso pastor presidente por esta rica oportunidade também, que está confiando a nós. Aleluia. Diz assim o texto: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Os irmãos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Dá uma glória a Deus bem forte e se assente em nome do Senhor Jesus Cristo glorificando. Aleluia! Meus irmãos, após nós lermos esse texto bíblico, nós observamos aqui que o evangelista Tiago, ele começa com uma exortação surpreendente para nós crentes. Ele pede para que os irmãos considerem as provações como motivo de alegria. E aqui, queridos, o termo grande alegria, ou ainda grande gozo, não significa uma felicidade superficial, mas uma alegria profunda, ancorada na convicção de que as provações, ela tem um propósito maior nas nossas vidas, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o evangelista Tiago, ele está, na verdade, nos chamando para nós mudarmos a nossa perspectiva e ver as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia como oportunidades de crescimento espiritual e maturidade. Louvado seja Deus! Vale lembrar, meus irmãos, que Tiago, irmão de Jesus, ele escreveu as cartas aos cristãos judeus num período chamado diáspora, ou ainda dispersão, que os judeus estavam enfrentando, queridos. Perseguições, dificuldades. Foi esse o período. Se nós entrarmos um pouco ali na história da igreja, nós vamos observar que os destinatários originais de Tiago eram cristãos que estavam dispersos por regiões fora da Palestina. Os cristãos daquela época, queridos, eles viviam numa sociedade que era predominantemente pagã. Então, queridos, eles estavam enfrentando perseguições, discriminações por causa da defesa da fé. E quem sabe também, até mesmo provações de ordem financeira. Então, por isso, para aqueles irmãos da época, a ideia de provações era algo que eles sentiam na pele, estavam vivenciando. E aí, o evangelista Tiago, ele busca encorajar esses irmãos, louvado seja Deus, a ver as dificuldades, não como punições da parte de Deus, mas como uma oportunidade para crescer na fé. Aleluia. Então
diabo ele está encorajando o povo de Deus a não desanimar diante da prova, da dificuldade, mas sim ter paciência, a fim de que nós, crentes, nos tornemos mais maduros e corretos para a glória do Senhor. Aleluia. Agora, queridos irmãos, a pergunta que comumente nós fazemos para nós quando vem as lutas é: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Quem sabe, irmão, minha irmã, você já se perguntou para o Senhor: Pai, por que eu estou passando por isso? Pai, o que eu fiz para merecer isso? Senhor, por que não aconteceu aquilo que o Senhor me prometeu? E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, a aflição, ela começa a te preocupar, ela entra de dentro de você, o tempo vai passando, você não vê uma luz no fim do túnel, você não vê uma saída, a sua dor é tão grande que você se cala, você não tem forças para orar, você não tem forças para adorar. Glórias ao nome do Senhor. Quem sabe você não tem forças nem para vir para a igreja cultuar, aleluias, mas ei, o Senhor me traz a esta casa de oração esta noite para dizer algo para você que está aqui, aleluias. O Senhor está dizendo claramente por esta palavra: ei filha, glórias a Deus, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são, aleluia, os meus caminhos, aleluia, exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto você vê o vento forte, aleluia, enquanto você vê uma tempestade se levantar, o Senhor, Ele vê capacitação, o Senhor, Ele vê treinamento para você, aleluia. Enquanto você está vendo a fúria do mar se levantar na tua direção, o Senhor está vendo na tua frente o chão firme para você caminhar. Glórias ao nome do Senhor. Quem sabe você vê, meu amado irmão, a tua aprovação do tamanho de um gigante, aleluia, na tua frente. Mas ei, assim diz o Senhor para você: eu, o Deus dos exércitos, aleluia, eu, o Deus de Israel, glória ao nome do Senhor, eu pelejo pela tua causa, oh glória, eu estou contigo e eu te dou escape e livramento, bendito é o nome do Senhor. Então, igreja do Senhor, nesse momento, começa a enxergar, aleluia, as suas lutas, as suas provações, não pelos olhos da carne, mas pelos olhos da fé, e contemple as coisas grandes que Deus está fazendo na tua vida, aleluia. Começa a enxergar, meu amado irmão, minha amada irmã, pelos olhos espirituais, aleluia, que a tua prova, o tamanho da tua prova para Deus não é nada, porque o teu Deus, Ele é maior do que tudo, o teu Deus, Ele é maior do que os teus problemas, Ele é poderoso, Ele é socorro bem presente na hora da angústia, aleluia. Quem sabe você entrou aqui esta noite, nesta igreja, com teu coração angustiado, aleluia, eu quero convidar você, aleluia, a abrir a sua boca e glorificar o nome do Senhor, porque você tem que passar pela prova cantando louvor, passe pela prova adorando, passe pela prova exaltando, bendito é o nome do Senhor, passe pela prova dançando, porque mesmo dentro da fornalha, aleluia, mesmo dentro de fornalha com fogo ardente, o Senhor, Ele livra a quem Ele ama e Ele não te deixa perecer. Você crê nisso? Então levante a sua mão e já deu glória a Deus bem forte essa noite. Eita Deus! Glória! Ah, Senhor! Aleluia! Eu estou sentindo Deus aqui essa noite, nessa casa. Oh, glória! É muito forte a presença do Senhor aqui neste altar. Aleluia!
Aleluia, é muito forte a presença do Senhor no meio da sua igreja esta noite. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, está escrito: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Aleluias! O Senhor está me mostrando por essa palavra escape e livramento. Aleluia! O Senhor está me direcionando essa noite para dizer para a igreja do Senhor, para cada crente que está aqui essa noite, que Ele dá escape e livramento para a tua vida. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Então, querido irmão, querida irmã, levanta-se, aleluia, e siga sem medo a tua caminhada. Aleluia, siga sem medo, sempre orando, glória ao nome do Senhor, louvando, confiando no Senhor. Aleluia, porque Ele é contigo, glórias a Deus. Aleluia! Glória! Tem um milagre que ele fala assim: tentado não sejas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te da queda fatal. Em Jesus tem a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Ouve! Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Aleluia! Saudado seja o nome do Senhor. Aleluias! Oh, glória! Aleluias! Você quer um exemplo, querido? Dentro da Bíblia Sagrada, de alguém que foi provado, mas ele se fortaleceu na mão, e ele foi vencedor. Glórias a Deus do Senhor Jesus. Lembre-se de Davi. Aleluia. Um jovem pastor de ovelhas. Glórias a Deus. Porém, ele chegou pelos olhos da fé que ele podia vencer um exército de filisteus e ainda o seu maior guerreiro, Golias. Esses que estavam zombando no nome do Deus Altíssimo. Aleluia. Agora, se Davi talvez ele tivesse olhado para a pouca idade dele, se ele tivesse olhado para a sua pequena estatura, aleluia, se ele tivesse olhado somente o tamanho do gigante, aleluia, talvez, irmãos, ele não teria nem se posicionado à frente para a luta. Aleluia. Talvez, querido irmão, talvez se Davi tivesse olhado para o trabalho que ele exercia, ele teria se achado incapaz, porque afinal de contas Davi, ele era apenas um pastor de ovelhas, e o gigante, ele era um guerreiro desde a sua mocidade, como Davi descreve. Agora, irmãos,
Olha, irmão, você já pensou? Aleluias. Se o pensamento de Davi tivesse sido como eu, apenas um pastor de ovelhas, como que eu vou me atrever a encarar um gigante, um soldado que é experiente? Aleluia. Porém, irmãos, Davi, ele chegou com os olhos espirituais. Davi, ele não pelejou por aquilo que ele viu, mas ele pelejou por aquilo que ele creu. Bendito é o nome do Senhor. E ele creu que Deus vence todas as batalhas, porque ele ama, glórias ao nome do Senhor. Ele confiou no Deus de Israel, aleluia, que estaria com ele naquela peleja travada contra aquele gigante, aleluias. Mas Davi também, irmãos, ele tinha passado por experiências que certamente fortaleceram a sua fé, que o encorajou. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que no exercício do seu trabalho, quando aparecia um urso, ou quem sabe um leão, para predar uma ovelha, Davi, ele corria atrás e ele matava o predador na mão, na força, aleluias. Davi, ele era jovem, mas ele era valente, aleluia, glórias a Deus. Nós vemos que a unção de Deus, ela estava sobre Davi, glórias ao nome do Senhor, porque ele era temente ao Senhor, aleluia. E esse mesmo Deus, que deu a ele coragem, que deu a ele a ousadia de matar um urso e um leão, preparou ele para matar um gigante. Ou seja, meu amado irmão, o que a gente aprende com isso? Aleluias. A realidade da nossa vida, Carlos, é que quando uma luta grande, aleluias, aparece, aleluias, é vencida. Quando uma luta grande é vencida, vai aparecer outra muito maior para você vencer. Essa é a realidade da nossa vida. Aleluia. Agora, bastante da história você conhece. Aleluia, você já sabe. Eu não preciso entrar em mais detalhes aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, queridos? Nós precisamos entender os propósitos de Deus. Aleluia. Nós precisamos entender o propósito das provações que nós estamos passando. Aleluia. Porque essas provações, elas na verdade estão testando a nossa fé. Elas estão nos ensinando a perseverar. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Perseverança. Veja só. Perseverança é uma capacidade que todos os crentes precisam ter para permanecer firme e não desistir diante dos desafios. Aleluia. Porque, irmãos, essa firmeza, ela gera dentro de nós maturidade. Aleluia. Maturidade espiritual. Ela vai nos tornar mais fortes. Ela vai nos tornar mais completos. Aleluias. Na nossa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus irmãos, se por vezes a fé nos falta, aleluia, se nos falta sabedoria para nós conseguirmos enxergar além da dificuldade, nós precisamos fazer o quê? Orar ao Senhor, pedir ao Senhor sabedoria. Glórias a Deus. Aleluia. Se nós, irmãos, não conseguimos enxergar na
um propósito maior. Então nós precisamos pedir a Deus, aleluia, que Ele abra os nossos olhos espirituais. Glórias ao nome do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela foi bem clara e ela disse que Deus, Ele é generoso e Ele dá com bondade a todos. Só que tem um porém, meus irmãos. A nossa fé, ela tem que ser completa. Aleluia. Nós não podemos duvidar. Porque a dúvida é o que torna a nossa vida espiritual instável. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer, vai ilustrar isso como uma onda agitada. No versículo 6 que nós lemos, disse: porém, peçam com fé, e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Aleluia. Deus espera de nós, meus irmãos, aleluia, uma fé sólida. Deus espera que nós, aleluias, confiemos no seu caráter, que nós confiemos nas promessas que Ele fez para a minha vida, para a tua vida, aleluias. E a pergunta que eu quero te fazer é: será que nós temos buscado sabedoria da parte de Deus? Aleluias. Ou nós estamos tentando resolver as coisas com a força do nosso próprio braço? Será que nós estamos confiando plenamente em Deus? Aleluias. Ou nós estamos duvidando e quem sabe esperando um plano alternativo, se o Senhor de repente não responder a gente conforme a gente quer? Porque não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente quer. Ai, irmãos. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, aleluia, e aí eu vejo um exemplo de alguém que pediu sabedoria a Deus. Logo eu me recordo de Salomão. Nós vemos que Salomão, após ele se tornar rei, ele enfrentou uma responsabilidade muito grande, que era governar o povo de Israel. Uma tarefa que ele considerava difícil, desafiadora, especialmente por ele estar no auge da sua juventude, por ele ser inexperiente. Mas em um sonho, Deus aparece a Salomão e diz que ele poderia pedir o que ele desejasse. Aleluia. E Salomão, em vez de pedir riquezas, em vez de pedir bens materiais, de repente Salomão poderia ter pedido uma vida longa. Salomão, ele simplesmente pede sabedoria. Sabedoria para governar o povo de Deus com justiça. Sabedoria para ele poder discernir entre o bem e o mal. Aleluia. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 vai dizer, olha a fala de Salomão: dá, pois, ao teu servo coração entendido, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Aleluia. Deus ficou tão satisfeito, amados, com essa atitude.
com esse pedido de Salomão. Aleluia. Porque ele queria sabedoria para servir o povo e não um benefício próprio. Aleluia. E Deus responde Salomão, não apenas concedendo a ele sabedoria, uma sabedoria tremenda, sem igual, jamais vista, mas tornou Salomão alguém rico e de uma honra muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, isso mostra para nós, aleluias, que precisamos buscar a importância de nós buscarmos a orientação da parte de Deus, aleluias, em vez de nós confiarmos na nossa própria força, aleluias. A fé, irmãos, ela exige de nós, louvado seja Deus, uma confiança completa no Senhor, aleluias. Agora, uma pessoa que ela se divide entre Deus e as suas dúvidas, essa pessoa ela perde a firmeza necessária para ela receber as bênçãos de Deus. Jesus vai dizer lá em Marcos capítulo 11, versículo 23, olha só, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, e em seu coração crer, e não duvidar, e em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser será feito. Aleluia. Irmãos, nesses dias difíceis, louvado seja o nome do Senhor, é esse versículo, glórias a Deus, que nos encoraja, a nós orarmos com fé. Louvado seja Deus. É esse versículo que ele nos ensina, glórias a Deus, a nós nos comprometermos com uma vida espiritual estável, confiando que Deus é generoso, Ele é fiel, o Senhor é o nosso guia. Creia nisso. Aleluia. Que a nossa busca, meus irmãos, eu quero dizer para você através dessa mensagem de hoje à noite, que a nossa busca por uma fé, aleluia, autêntica e uma sabedoria divina, que ela seja em todo tempo, aleluia, mas que ela não seja somente no dia da adversidade. Louvado seja Deus, porque muitos só buscam o Senhor no dia da adversidade. Nós precisamos realmente orar pedindo discernimento. Nós precisamos realmente orar pedindo ao Senhor visão diária. Aleluia. E só para me encerrar essa mensagem de hoje, eu quero aqui mencionar, aleluias, o que Jesus disse em Mateus capítulo 17, versículo 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Aleluia, glórias a Deus, amém?